A medida de segurança, ela é fixada ao inimputável ou ao semi-imputável e é fixada por prazo indeterminado. Em razão desse prazo indeterminado da medida de segurança, surge a discussão a respeito de se a medida de segurança está ou não está sujeita à prescrição. Hoje já está pacificado, a medida de segurança está sujeita à prescrição. E a gente precisa analisar a prescrição da medida de segurança sob duas perspectivas diversas. Primeiro, a medida de segurança aplicada ao inimputável e depois a medida de segurança aplicada ao semi-imputável. Aqui eu me refiro, na primeira hipótese, ao artigo 26 caput do Código Penal e na segunda hipótese, ao artigo 26, parágrafo único do Código Penal. Então nós temos duas possibilidades. Se o sujeito, nós sabemos que crime é um fato típico, ilícito e culpável. A culpabilidade, ela tem os seus elementos. A imputabilidade, a potencial consciência de ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. O que é a culpabilidade? A culpabilidade é uma sanção imposta ao agente que pratica um fato injusto, que pratica um fato típico e ilícito. O agente praticou um fato típico e ilícito, ele praticou um fato injusto, ainda não há crime, e ele praticando um fato injusto, a sanção aplicada ao agente, a censurabilidade aplicada ao agente, é a culpabilidade. Então a culpabilidade é a censura aplicada ao agente em razão do agente ter praticado um fato típico e antijurídico, ou seja, em razão do agente ter praticado um fato injusto. Agora vejam, você só pode aplicar uma censura ao agente que praticou um fato injusto se ele tem potencial consciência do caráter ilícito do fato, se ele tem imputabilidade, se ele tem potencial consciência do fato e se a sociedade pudesse exigir dele naquela situação concreta uma conduta diversa. Se não existir esses três elementos, imputabilidade, potencial consciência de ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, nós não podemos censurar o agente que praticou um fato típico e ilícito. Isso é, portanto, a culpabilidade. A culpabilidade é esse juízo de censura aplicado ao agente que praticou um fato típico e ilícito. Agora vejam, se o agente praticou um fato injusto e ele é inimputável, não tem como censurar esse agente. Se não tem como censurar esse agente e ele não praticou um fato criminoso, mas apenas um fato injusto, esse inimputável, ele será absolvido. Ele será absolvido porque ele não cometeu crime. Então, por exemplo, um louco comete um fato típico de homicídio, ele será absolvido. Só que aqui existirá o que se chama de sentença penal absolutória imprópria. Por que sentença penal absolutória imprópria? Porque esse imputável será absolvido e será aplicado a ele uma medida de segurança. E a medida de segurança é fixada por prazo indeterminado. Daí pode surgir a dúvida em relação à prescrição. Se a medida de segurança não tem um prazo certo, um prazo fixo, como que eu vou calcular o prazo prescricional da medida de segurança? E a doutrina tem entendido o seguinte, a doutrina, e também já existe decisão do Supremo e do STJ nessa direção. Neste caso, aplica-se, para fins de prescrição, a pena máxima combinada para o delito. Então, se, por exemplo, um louco comete um fato típico de homicídio, e nós sabemos que o homicídio tem a pena de 6 a 20 anos, para fins de prescrição da medida de segurança, você vai utilizar 20 anos. Então, 20 anos, que é a pena máxima combinada para o delito de homicídio, é que vai ser jogado na tabela do 109, e nós teremos, então, um prazo prescricional para a medida de segurança desse louco que cometeu um fato típico e ilícito de homicídio, nós teremos um prazo prescricional de 20 anos, já que 20 anos jogado na tabela do artigo 109 do Código Penal traz o prazo prescricional de 20 anos. Então, o prazo prescricional de 20 anos. Agora vejam,
Esse prazo prescricional, em que leva em consideração a pena máxima combinada para o delito, aplica-se tanto à prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, quanto também à prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada e também à prescrição da pretensão executória. Então, para fins de prescrição de medida de segurança, o importante é considerar a pena máxima combinada para o delito, ok? Agora, esse aspecto diz respeito ao inimputável, mas nós também temos um caso de medida de segurança aplicada ao semi-imputável. O sujeito tem uma consciência reduzida do caráter ilícito do fato. Pratica um crime, é submetido à perícia, e a perícia diz, olha, neste caso aqui, a melhor medida a ser aplicada ao réu é a medida de segurança. Então, o que o juiz faz? O juiz primeiro condena o semi-imputável, diferente do inimputável, em que será absolvido através de sentença absolutória penal imprópria. O semi-imputável será condenado e depois o juiz pega essa pena, reduz de um tanto ou substitui por medida de segurança. Essa condenação aqui, vamos imaginar que ele foi condenado a 6 anos. Esse prazo aqui de condenação é que será levado em consideração para fins de prescrição. Então, no caso do inimputável, leva-se em consideração a pena máxima combinada para o delito. No que diz respeito ao semi-imputável, pega-se, no que diz respeito à prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada e prescrição da pretensão executória, pega-se o prazo de condenação e joga na tabela do 109. Agora, se a gente está se referindo à prescrição em abstrato, aí não há pena aplicada, leva-se em consideração a pena máxima combinada para o delito. Isso é importantíssimo, a gente tem que observar que a medida de segurança ela pode surgir para o inimputável através de uma sentença penal absolutória imprópria e também para o semi-imputável através de uma sentença penal condenatória. E aí o juiz substitui a sentença penal condenatória, a fixação de uma pena, por uma medida de segurança. Neste caso, essa pena aplicada será levada em consideração para fins de prescrição. Em se tratando de inimputável, o que será levado em consideração para fins de prescrição, já existe decisão do STJ e do Supremo neste caso, o importante é levar em consideração a pena máxima combinada em abstrato para o delito. Se for um delito de homicídio, 6 a 20 anos, joga 20 anos na tabela do 109, o prazo prescricional será de 20 anos. Agora, uma coisa que você não pode esquecer, porque eu estou me referindo aqui ao semi-imputável e pena aplicada, mas você não pode esquecer que não basta a sentença penal condenatória fixar uma pena em concreto, para você já considerar a prescrição pela pena aplicada. Não, tem que existir o trânsito em julgado para a acusação. Para você analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada, tem que existir uma pena aplicando, uma sentença aplicando uma pena em concreto e trânsito em julgado para a acusação. Somente se existir uma sentença fixando uma pena em concreto e trânsito em julgado para a acusação, em que você pode analisar prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada. Se você olhar da sentença para trás, você está se referindo a retroativo. Se você olhar da sentença para frente, o que você está olhando é a intercorrente ou a superveniente. Por sua vez, a prescrição da pretensão executória exige a sentença penal condenatória transitada em julgado. Sem sentença penal condenatória transitada em julgado, ou seja, trânsito em julgado para ambas as partes, tanto a acusação quanto a defesa, você não pode analisar a prescrição da pretensão executória. Eu espero que eu tenha colaborado com seus estudos de direito penal. Eu sou o professor Claudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito Público, dou aula de Direito Penal há mais de 20 anos e estou aqui para ajudar você a passar no concurso público dos seus sonhos. Se você estiver gostando dos nossos vídeos, considere a possibilidade de se inscrever no canal, de dar um like nos vídeos e também comentar a respeito dos vídeos.
e partilhar com os amigos para que esses vídeos cheguem cada vez mais a mais pessoas. Fique com Deus e em paz.